Uma família saiu da floresta e entrou em uma pequena vila isolada. Um dos aldeões correu para dentro da vila e, em seguida, um jovem entrou apressado na casa do chefe da vila, onde o chefe estava ocupado esculpindo um pedaço de madeira. A irmã mais velha voltou, anunciou o jovem. Ao ver a chegada deles, o chefe esboçou um sorriso gentil. Uma garotinha então gritou, "Vovô!" e correu, lançando-se nos braços do chefe, quase tirando o fôlego dele. O casal parecia um tanto inquieto, curvando-se e murmurando suas saudações ao chefe. Logo, alguns jovens ouviram a comoção e vieram cumprimentar o casal. O chefe instruiu dois deles a saírem para caçar algo, esperando animar a noite. Um jovem robusto ergueu a garotinha sobre os ombros, pretendendo levá-la junto para a caçada. Inocentemente, a menina expressou seu desejo pela sopa de galinha que havia tomado da última vez. O jovem acariciou o rosto dela com carinho e concordou. Ao vê-los partindo, o chefe fechou os olhos e acendeu um cachimbo de tabaco. O casal se aproximou lentamente, com expressões um tanto complexas. O homem de meia-idade contou resumidamente sua situação. Ao ouvir que haviam provocado um mestre psíquico de terceiro nível, o chefe soltou uma série de tosses, acompanhadas de uma risada fria. Apontando para o homem, disse que já sabia que nada de bom aconteceria quando ele levou Hinata, sua filha, embora da vila anos atrás. Ele sabia que esse dia chegaria. "Pai", disse Hinata suavemente, implorando para que ele salvasse seu marido. O homem de meia-idade virou-se para o chefe, lembrando que seu sogro vinha tentando alcançar o terceiro nível havia muito tempo. Mas o chefe o interrompeu, admitindo que sua tentativa falhou e que isso deixou com ferimentos internos, causando uma grande queda em seu cultivo e força. Se encontrasse um mestre psíquico de terceiro nível, só poderia ganhar algum tempo para eles fugirem. Ele os instou a fugir com a criança e buscar ajuda em outro lugar. O homem parecia confuso, sem saber a quem recorrer. O chefe o encarou e o instruiu a procurar ajuda nas autoridades locais ou na Associação de Artistas Marciais. Lembrou-lhes que viviam numa sociedade regida por leis, e nem mesmo o mestre psíquico de terceiro nível poderia simplesmente matar pessoas na rua. A expressão de Tang, o homem de meia-idade, no entanto, estava longe de ser otimista. Se recorrer às autoridades resolvesse, ele já teria feito isso, ao invés de arrastar sua família até essa região montanhosa remota. O chefe pareceu cansado, acenou com a mão, dispensando-os. Quando Tang e sua esposa se preparavam para sair da sala, alguém entrou apressado, avisando que um forasteiro havia chegado. Seus corações afundaram no mesmo instante. Lucian, com seu mapa em mãos, parecia apenas um turista comum explorando as montanhas, observando com curiosidade a vila diante de si enquanto seguia alguns aldeões. A vila inteira era pequena, podendo ser vista por completo de um ponto alto. O ambiente, no entanto, era extraordinário, como um paraíso idílico. De repente, um dardo voou em sua direção. Lucian o evitou com facilidade. O jovem perguntou quem ele era e como havia entrado ali. Então, a cabeça de uma garotinha surgiu dos arbustos. Ela saudou alegremente Lucian e correu para seus braços. Ele ficou surpreso. Não esperava encontrar a garotinha e sua família ali. Ao ver o mapa nas mãos de Lucian, Tang, surpreso e confuso, sentiu um grande peso sair de seu coração. Tang se aproximou e perguntou como Lucian havia ido parar ali. Envergonhado, ele coçou a cabeça e explicou que não gostava de viajar com um grupo de turistas e acabou se perdendo enquanto explorava a montanha sozinho. Tang riu alto e disse que aquela era a vila de seu sogro e que eles voltavam ali todos os anos para visitar. Instintivamente, olhou para seu sogro. O chefe semicerrava os olhos, avaliando Lucian, e então assentiu, comentando que seus olhos eram muito puros, e o recebeu com um sorriso na Vila Celestial. O jovem que havia atacado Lucian anteriormente sorriu e estendeu a mão para se desculpar pelo incidente. Lucian acenou, indicando que não se importava, mas por dentro refletia sobre a singularidade daquela vila. Praticantes psíquicos eram raros, e ali havia 3, sendo o velho chefe um mestre psíquico de nível 2 no auge. Inicialmente, Lucian pretendia pedir ajuda para transportar o Mítrio, mas diante da situação, não sabia como abordar o assunto. Como praticantes psíquicos, eles certamente compreenderiam o valor do Mítrio. Enquanto pensava em como prosseguir, a garotinha falou com tristeza que havia perdido sua bola. Levou um momento para ele entender. Ela estava se referindo à bola de plástico com a qual estavam brincando mais cedo. Lucian acariciou gentilmente a cabeça da garota, prometendo que a ajudaria a encontrar. Ele liberou sua energia psíquica, espalhando-a ao redor, e quando discerniu as cenas naquela direção, o sorriso em seu rosto gradualmente desapareceu até sumir por completo. De repente, ele sentiu a presença de Amélia e Luna. A outrora animada e alegre Vila Celestial ficou repentinamente silenciosa. Todos olharam na mesma direção. O rosto de Tang ficou sério e tenso, e o velho chefe colocou de lado seu cachimbo aceso, seus olhos se estreitando lentamente. Na entrada da vila, um grupo de pessoas se aproximava com passos firmes. Liderando o grupo estava um homem de terno roxo, e seu nome era Saciu, mas Vô está chamando ele de Frieza. Seus olhos emitiam um brilho púrpura sinistro. Um homem atrás dele carregava Amélia e Luna sobre os ombros. Ambas estavam com fitas na boca, impedidas de falar, mas o olhar de Amélia parecia dizer a Lucian para fugir. Ao perceber que o homem era um mestre psíquico de nível 3 no auge, o velho chefe liberou todo o seu poder e sua energia psíquica irradiou ao seu redor. Ele gritou para que Tang fugisse com sua família e os aldeões. Várias rajadas
rachadas de luz dourada surgiram do chefe em direção a Frieza, que permaneceu calmo, acenando com a mão com indiferença. Linhas prateadas e luz dourada se entrelaçaram no ar, colidindo e criando um som semelhante ao choque de espadas. A luz dourada gradualmente se dissipou, e Frieza olhou para Tan com um sorriso de desprezo, dando um passo à frente. Ele disse ao chefe que sua energia era fraca demais e seu poder raso demais, indigno de ser chamado de mestre psíquico. Então, liberou sua própria energia psíquica, avançando passo a passo em sua direção. O rosto de Tang empalideceu e ele gritou com força, pronto para revidar. De suas mangas, inúmeras pequenas esferas de ferro negro dispararam, densamente agrupadas, voando em direção a Frieza. Frieza nem sequer se mexeu, apenas estendeu a mão na direção de Tang e a linha prateada recuou subitamente, colidindo diretamente com as esferas de ferro. Todas foram destruídas e partidas ao meio. O rosto de Tang ficou ainda mais pálido, com suor escorrendo por sua testa enquanto recuava. Num instante, Frieza lançou o fio prateado em direção a todos, controlando para envolver todos e também os pescoços do velho chefe e de Tang. Frieza olhou ao redor. Aquele lugar deserto era perfeito para torturá-los à vontade, e ninguém jamais descobriria. Ele lambeu os lábios ao olhar para a garotinha, planejando usá-la para fazer licor. Tang, desesperado, com os olhos vermelhos, gritou chamando Frieza de animal. Mas Frieza apenas caiu na risada, apertando ainda mais os fios prateados nos pescoços. Parecia se deliciar com a impotência do homem de meia-idade. Os olhos de Luna se encheram de lágrimas. Ela sabia que Frieza era definitivamente um mestre psíquico de nível 3 no auge, e sabia que todos ali iam morrer. Amélia olhou para Lucian, já aceitando seu destino. Mesmo não querendo morrer ali, esperava poder encontrá-lo de novo na próxima vida. Frieza ordenou que seus subordinados trouxessem a garotinha, e seu sorriso cresceu ainda mais. De repente, um som agudo como o de um canhão rasgando o ar interrompeu suas palavras. O fio prateado havia sido rompido, e os olhos de Lucian gradualmente se tornaram frios. Ele segurava o fio prateado na mão e sorriu para a garotinha, garantindo que agora tudo estava bem. Os dois subordinados correram em direção a Lucian, e este simplesmente desferiu um soco nada sério. Para surpresa de Frieza, os dois brutamontes, que supostamente eram artistas marciais de nível 4, foram arremessados como sacos vazios em sua direção, voando rapidamente para trás. Frieza olhou para Lucian, que parecia tão frágil. Como poderia ter o poder de um artista marcial de nível 5? Ele balançou a cabeça, descartando Lucian como apenas um jovem com força sobre-humana. Ele então convocou novamente o fio prateado, ameaçando fatiar o corpo de Lucian como manteiga. Lucian segurava a garotinha com uma mão e olhava para Frieza com um leve sorriso. Seus olhos eram serenos enquanto observava calmamente Frieza. A poderosa energia psíquica de um mestre de nível 3 explodiu, e dezenas de fios prateados se entrelaçaram na frente de Frieza, formando uma delicada e intrincada teia em forma de aranha que foi disparada em direção a Lucian. Mas no segundo seguinte, o sorriso de Frieza congelou em seu rosto. Centenas de fios prateados, tão rápidos que eram quase imperceptíveis a olho nu, foram parados por Lucian com as próprias mãos. Calmamente, Lucian estendeu sua mão direita. Sua palma parecia abrigar um vórtice como um buraco negro. Os fios prateados em forma de teia lançados contra ele foram todos absorvidos pelo vórtice em sua mão, convergindo para ela. À distância, Luna, que testemunhava tudo aquilo, arregalou os olhos sem acreditar no que via. Era como se tivesse sido eletrocutada. Seus lábios tremiam intensamente. Aquilo era uma arte marcial de nível controle. Luna só ouvirá um professor mencionar isso uma vez na aula de artes marciais da Universidade Inston. Era algo que só deveria existir em lendas, mas de repente apareceu diante dela. À distância, Frieza soltou um grito chocante, quase distorcido. Seus olhos estavam arregalados, cheios de incredulidade. A força de um mestre psíquico é algo que transcende artistas marciais comuns. O que Lucian estava fazendo agora era algo que ele nem conseguia imaginar. Foi como se alguém tivesse pegado um míssil com as próprias mãos. Centenas de fios prateados em forma de teia estavam presos na mão de Lucian. Ele puxou com força os fios, e Frieza, de terno roxo, ao longe, soltou imediatamente um grito de surpresa, como uma marionete sendo puxada por cordas, voando involuntariamente na direção de Lucian. Subitamente, ele parou com os olhos fixos em Lucian, demonstrando uma profunda loucura ao falar. Um poder psíquico aterrorizante, muito além do anterior, expandiu-se a partir do corpo de Frieza. O ancião gritou: "Cuidado, ele vai se autodestruir com seu poder psíquico." Todos ficaram preocupados e seus rostos empalideceram gradualmente. Amélia olhou preocupada para Lucian. Apenas Lucian, que estava no centro das atenções, permaneceu imóvel. Ele observava Frieza, de feições distorcidas, se aproximar cada vez mais, com um olhar de pena profunda no rosto. "Tenho que dizer, seu poder psíquico é..." Lucian então pausou, balançou a cabeça e falou suavemente, lamentavelmente fraco. No segundo seguinte, o sorriso distorcido de Frieza congelou diante dele. Diante de todos, viram Lucian segurando Frieza com uma mão, como se tivesse esmagado uma formiga, e o esmagou até a morte. Em seguida, Lucian o soltou, e o corpo destroçado caiu no chão. Centenas de fios prateados se dispersaram, a arma psíquica secreta feita de mithril. Ele então guardou os fios. A garotinha olhou para Lucian surpresa, agradecendo por salvar todos. Naquele momento, todos na vila estavam tão chocados que não conseguiam falar. A força
em artes marciais demonstrada por Lucian já era aterrorizante, mas o poder psíquico era ainda mais de arrepiar o couro cabeludo. O ancião desabou no chão. Um estudante do ensino médio com a força de um artista marcial de nível 5 e poder psíquico capaz de esmagar um mestre psíquico de pico do nível 3 foi como uma bomba nuclear explodindo, limpando as mentes de todos e deixando-os temporariamente em branco. Os mais chocados eram Luna e Amélia. Ambas eram estudantes de alto desempenho na Universidade de Artes Marciais de Inston. Pode-se dizer que já tinham visto inúmeros prodígios ao seu redor, muitos dos quais inimagináveis para pessoas comuns. Mas agora, os chamados prodígios que conheciam, comparados a Lucian, eram como o dia e a noite, nem qualificadas para amarrar os cadarços dele. Como se despertasse de um sonho, Dan correu até sua esposa e filha para checar se estavam seguras. Em seguida, se levantou e foi até Lucian. Tentou falar, mas não sabia como se dirigir a ele, pois seu status em sua mente havia mudado drasticamente. Lucian sorriu e disse que a relação deles não havia mudado, que poderiam continuar chamando como sempre chamaram. Para ele, não foi nada demais, apenas esmagou casualmente um pervertido. Não havia motivo para agradecimentos. No entanto, havia algo em que precisava da ajuda deles. Dan assentiu rapidamente, dizendo que faria o melhor possível. 3 horas depois, Lucian embarcou no ônibus. Seus olhos estavam fixos na paisagem pela janela, refletindo em silêncio. Ele havia alcançado seus principais objetivos dessa vez. Deixou os minérios e o mitrio com Tang. Sabia que ele provavelmente tinha seus próprios canais para lidar com aquele lote. Quanto a Lucian, era hora de se registrar para a qualificação de mestre psíquico. Além disso, Lucian também conseguiu um conjunto extra de armas psíquicas secretas de mitrio. Todos aqueles fios prateados eram feitos de mitrio. Ele os pesou, devia ter entre 4 e 5 quilos. No assento à sua esquerda, Amélia e Luna observavam. Especialmente Amélia, que já não escondia mais seus sentimentos por Lucian. Ela olhava para o perfil dele, sem saber exatamente no que pensar. De repente, ela perguntou onde Lucian planejava ir. Ele virou a cabeça e disse que estava indo para a Associação de Psicoquinéticos. Amélia respondeu de imediato, o rosto cheio de alegria. A associação ficava na cidade onde ela morava. Poderiam ir juntos. Lucian a olhou confuso e perguntou, mas você não é aluna da Universidade de Inston? Não é meio longe? Amélia ficou sem palavras. Luna, ao lado, vendo sua expressão atrapalhada, ajudou dizendo que aquela era a cidade natal de Amélia e que ela já ia para lá mesmo. Amélia rapidamente concordou. Lucian sorriu levemente e assentiu, dizendo que iriam juntos então, pois ainda tinha algumas perguntas a fazer a Amélia. Amélia ficou eufórica, seu rosto radiante como se tivesse ganhado algo precioso, e até se ofereceu para hospedá-lo em sua casa, caso precisasse. Lucian gostava da amizade de Amélia. Pouco antes, quando Freeze atacou, Amélia foi capturada, mas ainda arriscou a vida para alertá-lo para fugir. Aquela consideração era realmente rara. De repente, seu celular tocou. Era Fubuki. Ela disse que a seleção estelar do exército havia sido adiantada e que estava indo buscar Lucian. Ele ficou surpreso, mas informou sua localização. Após os 3 descerem do ônibus, Lucian disse que tinha um compromisso e precisava se separar deles. Amélia ficou um pouco desapontada, mas se recuperou rápido e se ofereceu para conseguir um motorista para ele. Lucian recusou, dizendo que seu amigo já estava a caminho. Então, o rugido de um motor se aproximando ecoou pela rua, chamando a atenção de todos. Um supercarro se aproximava rapidamente. A porta se abriu para cima e 2 pessoas saíram de dentro. Uma garota correu do carro e deu um abraço apertado em Amélia. Um jovem loiro, com roupas coloridas, permaneceu dentro do carro, cumprimentando-os com um sorriso. Amélia soltou a garota do abraço e lançou um olhar um tanto descontente para o jovem loiro. Ela não esperava que ele também estivesse ali. Amélia apresentou educadamente Luna, dizendo que era sua melhor amiga, que também estudava na Universidade Inston e era uma artista marcial de 2º nível. Quando foi apresentar Lucian, ela corou, mencionou seu nome e disse que eram bons amigos que se conheceram durante uma viagem. Amélia achava que os aspectos misteriosos e deslumbrantes de Lucian não podiam ser explicados em apenas 1 ou 2 frases, e provavelmente ele nem queria que seu status marcial fosse revelado a estranhos. Infelizmente, tanto a garota quanto o jovem loiro não perceberam isso. Toda a atenção deles estava voltada para Luna. A garota estendeu a mão direita de forma proativa para Luna e se apresentou com entusiasmo. Os olhos do jovem loiro brilharam visivelmente ao ouvir que Luna era uma artista marcial de 2º nível da Universidade de Inston. Ele se apresentou e disse casualmente que agora todos eram amigos. Quanto a Lucian, os 2 apenas lançaram um olhar e não lhe deram mais atenção. O rapaz tirou as chaves do bolso, destravou o carro esportivo estiloso e apontou para ele com um sorriso, dizendo que havia exatamente 4 assentos e que todos poderiam sair para se divertir juntos. No entanto, Amélia franziu a testa ao olhar para o banco traseiro do carro esportivo. Havia apenas 2 lugares, onde Lucian se sentaria. Surpresa, a garota regalou os olhos e, sem hesitar, disse diretamente que Lucian era apenas um amigo
amigo de viagem que Amélia havia conhecido no caminho e que não havia necessidade de levá-lo junto. Ao ouvir isso, Lucian não demonstrou nenhum sinal de raiva. Ele recusou educadamente e disse a Amélia que seu amigo viria buscá-la em breve. O jovem loiro tirou um maço de dinheiro do bolso, jogou-o diante de Lucian e mandou que ele pegasse um táxi sozinho. Amélia ficou furiosa, mas Lucian apenas olhou para as notas espalhadas no chão pelo jovem loiro. Ele deu um tapinha no ombro de Amélia e disse que estava tudo bem. Nesse momento, o som estrondoso de hélices de helicóptero veio de cima. O barulho era tão alto que foi acompanhado por uma rajada de vento que espalhou as notas de dinheiro por todo lado. As pessoas olharam para cima, surpresas, e viram um grande helicóptero pairando sobre o ponto de ônibus. Uma bela oficial vestida com uniforme militar azul marinho escuro estava ao lado da porta aberta do helicóptero, metade do corpo para fora, lançando uma longa escada de corda. Ela disse a Lucian para subir rapidamente. Lucian olhou para os rostos confusos de Amélia e Luna, sorriu levemente, despediu-se e, com um salto, agarrou-se à escada e subiu rapidamente até o helicóptero. A garota que anteriormente havia desprezado Lucian ficou chocada ao ver as palavras Distrito Militar do Leste no helicóptero. Ela e o jovem loiro que também o haviam subestimado ficaram completamente pasmos naquele momento, suas bocas abertas o suficiente para caber um punho. A mudança repentina no status de Lucian e a aparição inesperada do helicóptero militar destruíram completamente as impressões anteriores que tinham dele. Essa reviravolta os deixou humildes, servindo como um lembrete de que o mundo era muito maior e mais complexo do que imaginavam, e que as pessoas nem sempre eram tão simples quanto pareciam à primeira vista. As portas do helicóptero militar se fecharam, as hélices criaram uma última rajada de vento, levantando pequenos redemoinhos na rua abaixo, e então ele decolou rapidamente. A multidão que aguardava no ponto de ônibus abaixo estava cheia de exclamações, e muitas pessoas sacaram os celulares para tirar fotos. O jovem loiro perguntou a Amélia sobre a identidade de Lucian. Amélia lançou um olhar frio para os dois, depois agarrou o braço de Luna e se preparou para sair de táxi. Lucian estava sentado dentro do helicóptero, olhando pela janela. A paisagem da cidade encolhia rapidamente, parecendo uma cidadezinha feita de peças de Lego. Não era a primeira vez de Lucian em um avião, mas era sua primeira vez em um helicóptero. Fubuki viu sua reação e sorriu, perguntando se ele havia gostado do helicóptero. Lucian respondeu com um sorriso, perguntando se ela poderia dar aquilo de presente para ele. Fubuki revirou os olhos e disse que, quando ele fosse promovido ao nível de grande mestre e entrasse oficialmente para o Distrito Militar do Leste, eles o forneceriam um helicóptero particular. Lucian apenas sorriu e não disse nada. Seu olhar voltou da janela e ele fechou os olhos para descansar. Aos olhos de Fubuki, Lucian parecia um pouco diferente. Ela já não conseguia mais vê-lo com clareza. A brincadeira havia acabado, então ela tirou um dossiê. Todos os campos de treinamento para prodígios nas províncias do Distrito Militar do Leste haviam terminado, e os candidatos para a seleção da estrela militar de cada província já estavam definidos. Os candidatos deste ano estavam mais fortes do que em qualquer ano anterior. A expressão de Fubuki ficou séria ao receber os materiais. Até ela ficou extremamente surpresa. Shin chegou a brincar que, se não fosse pelo monstro que a província deles produziu, Lucian comentou que eles acabariam como líderes de torcida à margem do campo. Mesmo após terem revisado os dados várias vezes e quase poderem recitá-los de cor, eles ainda ficavam impressionados. 80% dos candidatos eram artistas marciais com talentos especiais. Entre eles, havia lutadores com controle elemental e até um praticante psíquico que passou no exame de segundo nível. O mais assustador era que havia até mesmo um monstro com força equivalente à de um artista marcial de quarto nível. Depois de dizer tudo isso, Shin e Fubuki olharam para cima e perceberam que Lucian estava olhando pela janela o tempo todo, aparentemente admirando a paisagem. Fubuki riu amargamente, se perguntando por que Lucian não demonstrava nenhum tipo de surpresa ao ouvir sobre a força dessas pessoas. Lucian virou a cabeça e mostrou um rosto ao estilo Jojo, assentindo e exclamando: "Uau, estou super surpreso. Eles são tão fortes." Shin riu, comentando que Lucian era muito falso. Shin sabia que falar com Lucian sobre esse tipo de coisa era inútil, então era melhor mudar o assunto para as recompensas. Ao ouvir isso, Lucian ficou extremamente animado. Fubuki explicou, rindo, que muitos figurões do departamento militar viriam assistir à seleção desta vez, e as lutas na arena seriam substituídas por batalhas contra feras alienígenas. Lucian pensou consigo mesmo que, neste mundo, quase todos sabiam que os maiores inimigos da humanidade eram aquelas feras estranhas e poderosas que surgiam das rachaduras no solo e das fendas no céu, possuindo habilidades bizarras, força assustadora e números aparentemente infinitos. Incontáveis artistas marciais humanos se dedicavam ao campo de batalha, mas mesmo assim, o espaço vital da humanidade diminuía a cada ano. Lucian ficou bastante surpreso com o fato de o exército permitir que estudantes enfrentassem essas feras tão cedo. Ele suspeitava que a situação na linha de frente não era nada otimista.
otimista. Fubuki assentiu, dizendo que uma abordagem gentil e gradual já não era mais adequada para eles. Só enfrentando pressão desde cedo eles poderiam transformá-la em motivação para as artes marciais. Lucian concordou com esse conceito. Fubuki disse que, embora a seleção estivesse mais difícil desta vez, as recompensas também haviam se tornado muito mais generosas. Ao ouvir isso, Lucian demonstrou interesse. Bastava entrar no top 10 para obter um frasco de sangue de fera exótica. Os 3 primeiros colocados poderiam entrar diretamente na piscina de sangue, e aquele que conquistasse o título de estrela militar teria chance de acessar um nível ainda mais alto, a piscina da medula. Lucian nunca tinha ouvido falar dessas coisas, mas elas pareciam realmente poderosas. Fubuki explicou que muitas feras continham substâncias energéticas que beneficiavam imensamente os artistas marciais em sua cultivação, como a carne de fera que eles comiam no campo de treinamento. No entanto, aquela carne passava apenas pelo processamento mais básico e inicial. Já o sangue e a medula eram as partes mais essenciais e valiosas. O top 10 poderia conseguir apenas algumas centenas de mililitros de sangue, enquanto os 3 primeiros teriam acesso à piscina, um tanque inteiro de cultivo, onde se podia absorver o máximo possível. Quanto à recompensa do primeiro lugar, a piscina da medula, seu valor era simplesmente incalculável. As técnicas marciais que ele estava praticando agora exigiam uma grande quantidade de energia, e usar suplementos era um processo lento. Se ele conseguisse o sangue e a medula das feras, os benefícios seriam enormes. Desta vez, Lucian assentiu com seriedade. Vendo sua atitude um pouco mais séria, Fubuki também demonstrou satisfação com um leve sorriso no rosto. Depois de um tempo indeterminado, eles chegaram ao Distrito Militar do Leste. Ao olhar para baixo, era possível ver uma floresta de edifícios, inúmeros veículos blindados indo e vindo, e várias armas de alta tecnologia e pessoal militar. Shin perguntou com orgulho se Lucian estava impressionado com o Distrito Militar do Leste. Lucian assentiu, mas não ficou muito surpreso. Ele já havia visto muitas bases marciais no futuro, todas dezenas de vezes maiores, mas que, mesmo assim, acabaram destruídas em ruínas. Aquilo, sim, havia sido verdadeiramente chocante.